Cristo ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. É essa certeza que nós celebramos nesse dia, o dia que o Senhor fez para nós, o dia da ressurreição. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, que a luz da Tua ressurreição alcance o nosso coração e nos renove interiormente, nos dando força e discernimento para esse dia. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos ouvir o Evangelho de hoje, que é narrado por São João. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tende alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e a achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram na terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A festa da Páscoa, a festa da ressurreição de Jesus, celebra a vida nova que Cristo nos mereceu. Ao morrer e ressuscitar, Jesus nos dá a oportunidade de sermos homens novos, mulheres novas, agora renascidos na água e no Espírito, para uma vida nova. Mas, contrariando esta lógica do homem novo, os discípulos, como nós acabamos de ouvir no Evangelho, eles voltaram para o velho mar onde Jesus tinha encontrado eles. Se você se lembrar, não é a primeira pesca milagrosa que Jesus vai realizar junto com os discípulos. Quando Jesus vai fazer o chamado, Pedro estava lá, também pescando uma noite inteira e sem nada pescar. Jesus se aproxima, como no Evangelho de hoje, dá a palavra e eles pescam milagrosamente muitos peixes, como acabou de acontecer. Então nós vemos Pedro vivendo essa experiência antes, no primeiro encontro com Jesus, e agora com Cristo ressuscitado. Ou seja, Pedro, que foi tirado de lá para ser conduzido para uma vida nova, ele decide voltar para este lugar. O lugar do homem velho, o lugar daquele pescador, não o lugar de missão que Deus tinha sonhado para ele. Mas Jesus aparece para eles, como disse o Evangelho, 3ª vez como ressuscitado, e vai dirigir a sua palavra pedindo algo para comer. E eles trabalharam a noite inteira, não conseguiram. Então eles vão falar que não tem nada. Jesus então vai falar: olha, então lança a rede ao lado direito e aí você vai conseguir. E assim eles fazem. E aqui então nós temos a primeira lição do Evangelho de hoje. Quando nós vemos Pedro e os outros trabalhando a noite inteira
e não conseguindo nada, a gente entende que não é falta de esforço. Eles se esforçaram, eles fizeram tudo o que eles podiam fazer, mas estava faltando a palavra de Jesus. E é a palavra de Jesus que torna frutuoso todo o nosso esforço. Cuidado! Cuidado para você não ficar se esforçando, insistindo em algo que não está dando bom resultado, em algo que não está dando fruto. Porque duas coisas podem estar acontecendo. Primeiro, porque não é o seu lugar. O lugar dos discípulos não é mais no mar. O lugar dos discípulos é pregando, é evangelizando, é realizando os milagres em nome de Jesus para que o mundo creia que o reino chegou. E muitas vezes nós também estamos insistindo num lugar que não é nosso. Então, por mais que a gente trabalhe, por mais que a gente se esforce, não vai dar resultado. E a segunda coisa é você estar trabalhando, lutando sem a luz da palavra de Jesus. Porque a luz da palavra de Jesus é que vai nos falar: jogue as redes à direita. É Jesus que vai nos dar o norte, o rumo, a direção. Muito esforço sem direção não gera resultado, não gera o bem que nós podemos alcançar. Precisamos somar luta, esforço com a direção correta. E a direção correta só Jesus pode nos dar. Que nós possamos ouvir a palavra de Jesus, porque Ele vai nos dar esta graça de ver o nosso esforço gerando resultado, de ver o nosso trabalho trazendo os frutos, os peixes que nós tanto buscamos. Uma noite de trabalho, quando encontra com a palavra, realiza esta graça. A segunda graça que nós alcançamos quando nós obedecemos à palavra de Jesus é que nós ganhamos a visão espiritual. Todo mundo que deseja ver Jesus e reconhecer o seu agir na nossa vida precisa ouvir, meditar e obedecer a palavra. Então Cristo fala pelo Evangelho, pela Bíblia, e eu obedeço. Então os meus olhos se abrem para ver Jesus comigo. Jesus está conosco. É o que nós estamos meditando essa semana toda. Mas se a gente não obedecer a palavra, a gente não vai conseguir ver. Tanto é verdade que quando os discípulos lançaram a rede como Jesus mandaram e estava puxando e viu o que aconteceu, então João na hora falou: é o Senhor. O discípulo que amava reconheceu, é ele. E isso foi tão forte que Pedro imediatamente colocou a roupa e se jogou no mar, indo até Jesus, porque a palavra que abre o olho nos atrai para Jesus. Não tem como a gente resistir, não tem como a gente ficar parado, porque a gente vai vendo o agir de Deus. É a palavra que nos ilumina e a gente reconhece. É Ele. Então eu corro ao encontro dele. Então eu me lanço para estar com Ele. E por fim, a terceira graça que a palavra de Jesus realiza na nossa vida é que ela nos coloca diante do amor do Senhor que nos serve. Cristo é o servo da humanidade. O que Ele quer é nos ajudar. O que Ele quer é matar a nossa fome. Jesus perguntou para os discípulos: vocês têm alguma coisa para comer? Mas quando os discípulos desceram do barco, já tinha uma fogueira, o pão, o peixe assando. Jesus já tinha preparado a refeição para eles. Eu acho muito bonita essa cena dos discípulos em torno da fogueira, sentado com Jesus e Ele preparando o pão, porque é a cena da Eucaristia. Tanto que Jesus parte o pão e distribui para eles. Jesus pega o peixe e divide entre os seus discípulos. É Jesus que mata a nossa fome. Só pela palavra nós conseguimos sentar à mesa com Jesus. Só pode comungar aquele que obedece ou que pelo menos se esforça para ter comunhão com Jesus pela obediência da palavra. Eu chego à mesa pelo caminho da palavra. E eu encerro destacando um detalhe que, assim como na missa, Jesus não precisa das nossas ofertas, Jesus não precisa de nada que é humano. Tanto que os discípulos chegam, a mesa já está preparada. Jesus diz o quê? Traga os peixes que vocês pescaram, vamos colocar junto com aquilo que eu trouxe. Como na missa, quando o padre pega o pão e reza: bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, e que agora vos apresentamos, e para nós se vai tornar pão da vida.
O pão é ofertado, a nossa oferta humana é fruto do suor e do nosso trabalho, mas o que nos alimenta é a graça e o serviço amoroso de Jesus em prol da nossa salvação e da nossa vida. É tempo de renascer. Não vamos insistir num lugar que não é nosso, não vamos insistir numa vida que não é nossa. Mas para que a gente não caia neste erro, nós temos que estar com ouvidos atentos à palavra de Jesus, prontos para acolher, mas sobretudo prontos para realizar. Se Jesus mandar, não resista, obedeça. Que Deus te abençoe nesse dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.